Falar contra o darwinismo, o evolucionismo, é quase dar um tiro no pé acadêmico, porque Vão chamar de negacionista, né? negacionista virou um mantra. Sabe, na verdade, em alguns pontos, a universidade, ela tem virado, e eu acho que eu posso fazer essa crítica aqui, porque o mundo acadêmico é um mundo para você fazer a crítica. A universidade, em algumas instâncias, tem virado o mesmo padrão cultural da Europa da Idade Média. Caramba! Por quê? Na Europa da Idade Média, o lema era Roma locuta, finita causa est. Roma falou, acabou. O que é dogma da igreja, você não pode questionar. Tá certo? Então, se nos dogmas da igreja estavam ditos que... Vou dar um exemplo para você. Por uma interpretação errada da Bíblia hebraica, Jerônimo traduziu que a terra permanece para sempre. Estate, que ele traduz em latim. Tá. Só que no hebraico, quando fala a terra permanece para sempre, quer dizer, ela dura para sempre. Mas São Jerônimo cometeu um escorregadela lá em latim e traduziu a terra fica parada para sempre. Tá certo? Aí você vê a briga de Galileu Galilei, quando quase foi execrado pela Inquisição da Igreja, pelo Santo Ofício, porque ele falou que a terra por si move. Então, naquela época, você ousar dizer algo contra os dogmas da igreja, você estava cometendo um suicídio intelectual e, ao mesmo tempo, social. Porque não podia falar nada contra excomungado. Não podia falar nada contra o dogma da igreja. Roma locuta, finita causa est. Roma falou, silêncio, shut up, acabou. Hoje, nós temos alguns mantras também colocados nas universidades que não abrem espaço para o diálogo. Você entendeu? Não abre espaço para o diálogo. Infelizmente, eu posso dizer isso. A universidade deixou de ser aquele centro de ideias até divergentes para dialogar, especialmente na área de humanas, para se tornar apenas repetição de mantra. A gente vê muitos congressos aí, todo mundo falando a mesma coisinha, a mesma coisinha, a mesma coisinha, o mesmo mantra, a mesma filosofia, a mesma ideia, apenas com um detalhezinho aqui e outro ali. Mas quando alguém levanta para falar, espera aí, a coisa não é bem por aí, eu vou dar um exemplo claro para você. Como é que às vezes a universidade também reflete. Se você estudasse na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, nos anos 70, principalmente que ali bebiam muito da escola francesa, se você falasse alguma coisa de Karl Marx, você seria execrado. Não haveria espaço para você, na área de humanas, citar o Capital de Karl Marx. Nunca. Nunca. Você está entendendo? Não tem nem vez para você. O comunismo era uma coisa completamente abjeta. Hoje, em muitas unidades de humanas, se você ousar questionar a figura de Karl Marx... É o contrário. Você vai ser execrado quase como Galileu Galilei foi na época do Santo Ofício. Caramba. Ouse numa faculdade de sociologia de muitas instituições públicas falar que você discorda de Karl Marx. Você entendeu? Você tá perdido ou Gramsci. Ou fale contra Gramsci. O pessoal vai te execrar. Então, você vê que a universidade, o Anísio Teixeira já dizia que a universidade deveria ser o lugar onde as ideias contrárias deveriam encontrar e viver em harmonia. Foi por isso que ela surgiu. E Anísio Teixeira, na sua empolgação, falava que nada poderia substituir... A palavra universidade já é uma coisa... Universidade. Aliás, a universidade surgiu até por isso, porque, na verdade, existem duas versões aqui da origem da universidade. Alguns pensam que a universidade começou com a Igreja Católica, quando ela funda as universitas, principalmente a Universitas de Bolonha, de Paris, de Roma. Mas naquela época, a Universitas era um lugar onde, ainda no predomínio da Idade Média, você só podia estudar se tivesse a bênção da igreja, tá certo? Então até os professores, para dar aula ali, ele tinha que ser alguém fiel aos dogmas da igreja. Existe um filme antigo... Vilela, eu não sei se você conhece, se o pessoal de casa vai lembrar, porque ele já deve ter uns 20 anos ou mais, Em Nome de Deus. Sim, sim. Que é uma história verdadeira, contando a história de Abelardo e Louise. Eu visitei em Père Lachaise, lá na França, em Paris, no cemitério de Père Lachaise, o túmulo deles,
que é uma história real. Embora ela aconteceu na Itália, mas a história é real e terminou na França. Ele era professor de filosofia. Ele não era padre, não era sacerdote, mas mesmo sendo professor de filosofia, ele tinha que fazer votos de castidade com a igreja. Tá. E quando ele vai se tornar tutor da Louise, ele se apaixona por ela, pede para casar com ela. O tio dele, em ligação com o bispo da cidade, manda castrá-lo, Caramba! para ele não ficar com a menina. Aí ele se torna padre, castrado, e ela se torna freira. E eles constroem monastérios de clausura, um perto do outro. E ficavam trocando cartas de amor a vida toda, Nossa, até morrer. que desespero. Você nunca mais se vê. É bonito, é triste, Triste, mas é bonita. bonito, né? E você lê as cartas deles ali, ele pra ela pra ele, né? Falando assim, que sentimento é esse? Bom, mas essa história ilustra o que eu quero dizer. Naquela época, ele era professor, mas ele não podia se dar ao luxo de casar só porque ele era um professor formado por uma universitas. Todo mundo que estudava lá tinha que ter, em primeiro lugar, o título de teologia. Por isso que quase todos os que formavam nos universidades eram primeiro teólogo para depois ser outra coisa. Tá. Com o tempo, na época de Tomás de Aquino, Carlos Magno, que a igreja começa a valorizar a filosofia aristotélica, eles começam a falar, então tá bom, a filosofia, que era ancila teológica, como se diz em latim, a serva da teologia, agora ela é a mãe da ciência. Então quando você estuda lá, você tem que ser, em primeiro lugar, filósofo. É por isso que a gente, quando faz doutorado, na América, eles chamam de PhD, doutorado em filosofia, mas o cara é físico. Mas ele é um PhD, doutor em filosofia. Ele é médico, né? Ele é pastor, mas ele fez um PhD, doutorado em filosofia. Nunca estudou filosofia. Filosofia virou nome genérico. Entendi. Então você não tinha como escapar da filosofia eclesiástica, tomista, aristotélica, Santo Tomás de Aquino, e da teologia. Você não podia nem falar assim, não, então tá bom, então eu desisto de ser professor, eu vou casar com a menina que eu tô... Não. Não tinha essa opção. Não tinha essa opção. Hoje, a academia, eu sei que muita gente está assistindo, está se revirando, porque não está aceitando o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Está chegando uma época em que os alunos universitários têm que aprender a questionar a própria universidade. Porque esse é o papel da universidade. Fazer o aluno ser mais do que simplesmente o refletor do pensamento alheio. Reproduzir o pensamento alheio. E hoje nós estamos produzindo acadêmicos em série. Você vê as pesquisas, as teses, os artigos científicos, é material em série. Você está entendendo? Especialmente na área de humanas, que é a área que eu sou. Não estou falando de todas. E se você, hoje, fala assim, peraí, mas eu discordo dessa visão aí do professor. Acabou. Não tem mais vez para você. Se você não compra as pautas sociais com o discurso que é dito hoje dentro, você está execrado pelos professores, pelo diretório estudantil, você está entendendo? E quem vai fazer mestrado e doutorado sofre muito. Então nós estamos, de certa forma, sem nenhum anacronismo, eu diria, revivendo a época medieval, só que na época das luzes. Exatamente.